A ideia está me ruminando, né? Tô desenvolvendo a ideia. Eu acho que tem duas dimensões, ou também duas vertentes que seriam muito beneficiadas por essa lógica de uma central de inteligência da pandemia. A primeira é no combate desse momento imediato, né? Fico pensando, eu na minha condição de advogada pública e ouvindo meus colegas, aí o sujeito tem lá uma demanda qualquer, uma ação civil pública que ele precisa contestar, e aí ele manda o tradicional ofício de informações, né? O advogado público manda lá com as perguntinhas ou quaisquer outras informações que se reputem útil à defesa dos interesses da municipalidade. Aí tu manda aquele negócio, né? Isso é tudo. Isso. Aí você mandou aquilo para a saúde, que nesse momento não está fazendo nada, né? Então você mandou lá 18 quesitos, né, para a saúde e fica indignado porque ele não responde. Ou não responde na rapidez que você pretendia, ou não sei mais o quê, né? Então, assim, minha ilustração, ela dá conta de que, é óbvio, há informações de ordem fática que são necessárias já. Mas a gente também precisa pensar com uma certa racionalidade o que a administração é capaz de fazer. Quais são as duas estruturas chaves que são chamadas a se manifestar em relação às providências que têm que acontecer neste momento? As duas estruturas chaves são saúde e fazenda, porque, seja lá qual for o nome que tenha no ente federado. Por quê? Porque é preciso que a saúde dê a orientação técnica, olha, esta é a medida, este é o protocolo, né? E é preciso que a fazenda diga, tem dinheiro, não tem dinheiro, né? Então, estas são as duas estruturas que estão sendo mais chamadas. Uma central de inteligência da pandemia poderia envolver, por exemplo, informes técnicos periódicos oferecidos por essas duas estruturas, né? Olha, indicadores de evolução da pandemia, sei lá quais seriam. Número de contaminados, número de internados, leitos de UTI disponíveis, altas, sei lá, testes realizados. E aí a saúde desenvolveria o seu boletim que ela disponibilizaria para esta central de inteligência. E aí, todo mundo que precisa, o advogado público que precisa para contestar, a secretaria de sei lá do quê, de amparo à velhice, que precisa para recalibrar um programa público, o MP, que quer saber o que está acontecendo, o juiz, que tem uma decisão para formular, o Tribunal de Contas, que foi instado por conta de uma demanda. Todo mundo saberia que esta informação se tem disponível ali. Mais ainda, esta informação, se você consegue criar uma rotina, né, e um desenho das informações, você ainda se beneficia da construção de uma série histórica. Então você consegue saber que, olha, no início de maio, o boletim da saúde dizia que os indicadores eram esses, agora em final de maio, em junho, etc, etc, etc. E aí, com isso, Rodrigo, você poderia formar aquilo que vai ser super importante para o Day After, porque um problema do Day After, e ontem mesmo, acho que na live com o Maurício, vocês mencionaram isso, e agora eu ouvia de novo a decisão da MP 966, e veio o Barroso usando a expressão que o Marco Juruena, nosso querido Marco Juruena, usava, que era o comentarista de videotape, né? É você daqui a 2 anos falar, ali errou. Bom, se a gente tem a construção de dados em série histórica, você neutraliza muito isso. Porque daqui a 2 anos você será capaz de recuperar o que aconteceu em série histórica. Então, essa, por exemplo, este é um dos benefícios. E aí, Rodrigo, fala um pouco a minha cabeça de advogado público, mas de ex-gestor. Quando você está no olho do furacão, sei lá que é secretário de saúde, você está no olho do furacão. A última coisa que você quer é receber uma ligação do procurador-geral reclamando que os ofícios de informação não estão chegando na procuradoria. Eu não quero ouvir isso. Eu estou preocupado com outra coisa. Você que é secretário de Fazenda, que está lutando para liberar os recursos para pagar o respirador, você também não quer ouvir isso. Você está preocupado com outra coisa. Então, esta é uma solução que seria uma solução intermediária. Quer dizer, a administração constrói as informações, municia quem precisa de informações, inclusive a sociedade, o controle no sentido mais amplo, né? Cria memória de informação, que também é um elemento sensibilíssimo para a administração e tal. Então, essa é uma das vantagens. Agora, a segunda, e essa ainda me parece mais relevante, é a seguinte, de novo no Day After. O que virá no Day After? Isso é uma preocupação que eu tenho, né? Isso já é uma pregação
reflexão, Rodrigo, né, que eu venho fazendo. O que virá no day after de demandas direcionadas à administração? Basicamente, duas a gente já pode antever. São as demandas relacionadas à recuperação de equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Sem dúvida. E aí isso será para todo lado, né? Desde os contratos de alta complexidade, uma PPP, etc, etc, até o contrato de limpeza do órgão público que fechou, não fechou, funcionou em home office, seja lá o que for. Né? Então, pedidos de recuperação econômico-financeira do contrato virão e demandas de responsabilidade civil. Né? Isto é o cenário que a gente consegue antever. No caso das demandas de recuperação de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, imagine daqui a, sei lá, 1 ano, ou 6 meses, ou seja lá o que for, pela administração pública inteira. Eu fico pensando na minha prefeitura. Né? Aí tem lá o pedido na Secretaria de Cultura, tem lá o pedido na Multirio, tem lá o pedido na Procuradoria-Geral, porque cada um tem o seu contratado de serviços de limpeza. Cada um tem o seu contrato. Né? Aí cada empresa contratada vai formular o seu pedido. E aí a administração pública vai fazer 10, 12, 15, 18, 25, 30 vezes o mesmo esforço, que é o esforço de construir a solução para a análise de um pedido de recuperação do equilíbrio econômico e financeiro de um contrato de uma empresa prestadora de serviço de limpeza. Isso não entra na cabeça de ninguém. Isso é um desperdício de tempo, de recurso, de inteligência, né, que não entra na cabeça de ninguém. E tende a gerar soluções não isonômicas. Porque uma coisa é a Procuradoria-Geral do município examinando esta postulação apresentada pela empresa que presta serviço de limpeza para ela. Outra coisa é a Secretaria de Assistência Social, que está com a cabeça voltada para outro negócio e diz, tem aqui esse troço da limpeza, sei lá o que eu faço. Sim. Então, esta é uma segunda vertente desta central de inteligência que eu penso que deve ser explorada ao máximo, porque ela poderia desenvolver, por exemplo, metodologias para o equacionamento deste tipo de situação que vai se repetir na administração pública afora. E isso ainda pode ter uma vantagem tremenda para a administração, porque se a administração constrói uma metodologia, claro, a metodologia não será única, uma coisa é o contrato de limpeza, outra coisa é a concessão. Você constrói uma metodologia, diz, olha, essa é para os serviços de natureza continuada, define lá o perfil daquela metodologia, né? E aplica a 10, 12, 15, 18 prestadoras. E aí tem 2 ou 3 que vão ao judiciário. Que tal? Quero isso, quero aquilo. A administração pode chegar no judiciário e dizer, olha, me antecipei, construí a metodologia, é esta, apliquei, claro. Estas foram as beneficiárias, e esses aqui estão reclamando. Né? Sem dúvida. Veja que a aproximação, seja no controle Tribunal de Contas, seja no Judiciário, é totalmente diferente. A administração se organizou, construiu uma metodologia, tem uma explicação racional para o desenvolvimento das suas próprias decisões. Não se omitiu em relação à solução. Impessoal, né? Aplicou de maneira impessoal, né? Antecipou o problema. Veja, isso é de uma riqueza danada. E, de novo, desonera estruturas da administração que, eventualmente, vão estar oneradas com outra coisa. Secretaria de Desenvolvimento Social, no day after da pandemia, tem que estar preocupada com a reinclusão dessas pessoas e não com como é que ele faz recuperação de equilíbrio econômico e financeiro do contrato, que não é o negócio dele, o negócio dele é assistência. Né? Sem dúvida. Acho que esse permite foco, né, Vanice? Você sabe que é muito interessante esse teu comentário, porque logo no início eu vou aproximar um pouco essa ideia de central de inteligência da Covid. Vou só registrar antes aqui, Vanice, porque os nossos amigos vão entrando, então a professora Raquel Carvalho, a professora Carolina Zancaner, a professora Gabriela Pércio, temos vários, o professor Luiz Bernardo Dias Costa, então muita gente conosco aqui de manhã. Mas você sabe que é bem interessante esse teu comentário, porque isso aproxima muito. Logo no início da pandemia, eu lancei um e-book, 2 e-books, na verdade. Uma gestão de crise, uma análise de comitê de gestão de crise para a administração pública e um comitê de gestão de crise para o privado. Né? De como se colocar na análise contratual, única e exclusivamente contratual, né? De reequilíbrio econômico financeiro.
porque justamente já sentia naquele momento uma certa omissão do poder público em relação a esses vários contratos administrativos que já estavam com sua execução prejudicada. Porque Uhum. você veja, num contrato de limpeza, que você bem mencionou, né? Uhum. Você já tem um problema aqui em relação à execução e o desequilíbrio econômico-financeiro, porque tem a contratação dos EPIs, que antes não eram previstos nos contratos, a Uhum. reestruturação do horário de prestação, o Uhum. distanciamento, e isso prejudica inclusive a própria limpeza, porque você tem um maior número talvez de horas para limpar espaços que antes seriam limpos por duas pessoas, hoje vai ter que ser limpo por uma só. Então você tem toda Uhum. uma reestruturação do cenário de execução. E Uhum. um pouco de omissão do poder público, mas aqui não uma omissão negativa, né? Uhum. Uma omissão de falta de coordenação mesmo, de Uhum. planejamento, porque a própria emergência pegou a todos de surpresa, Uhum. né? Mas eu acho que é muito importante a gente discutir isso dentro de um plano maior. E o que você propõe, na verdade, e chama muito bem de central de inteligência, talvez, e aí você me corrija se eu estiver errado, é aproximando da iniciativa privada a junção de um plano de gerenciamento e contingenciamento de crise Uhum. com um plano de continuidade do negócio. Então, Uhum. na iniciativa privada, a gente tem essas duas execuções caminhando juntas, né? A empresa, Uhum. por exemplo, para tomar uma decisão sobre abrir uma loja em Manaus ou em Curitiba, ela está verificando sempre a questão sanitária e normativa, pensando no seu negócio imediatamente, mas já projetando o futuro com outras informações. Me Uhum. parece que é isso que você propõe para a administração pública, essa análise mais, eu diria, global do tratamento do risco e da emergência, né? Sim, acho que você pegou exatamente a ideia. E veja, Rodrigo, o tempo todo se está falando da necessidade de um plano D, né? O plano de medidas de polícia sanitária, o plano de reassunção dos negócios, o plano de... E é preciso que a administração pública se instrumentalize para isto, né? E aí eu queria fazer uma observação a propósito, um mix do seu comentário, a live ontem com o Maurício Zocum, o julgamento da MP 966 e tal. E vocês vão entender onde é que eu estou fazendo essa junção. A gente sempre teve, né, o mais comum, o modo mais comum de se ver as relações entre a administração pública e players privados e agentes privados, né, por um defeito de percepção nosso, é um erro, né, não estou dizendo que esta seja a concepção ideal, mas estou dizendo que esta é a concepção que existe. A concepção é de que a relação ou é adversarial, nós temos interesses contrapostos. A gente aprende lá, né? Contrato administrativo, as partes têm interesses contrapostos, né? E Sim. então ele é o inimigo. E eu estou aqui do meu lado. Você defende o seu, eu defendo o meu, né? Então, ou a relação é adversarial, ou então a gente identifica com uma situação ainda mais complicada, né? A relação é simbiótica no sentido negativo da palavra, né? Está aqui o meu estado hoje vivenciando esta experiência com as viaturas da Polícia Federal à porta do Palácio Laranjeiras às 6 e pouco da manhã, né? Sem dúvida. Então, assim, ou a relação é adversarial ou a relação é patológica. É uma reação complicada, né? A relação, melhor dizendo. E eu acho, já dizia Aristóteles, que a virtude está no meio, né? É preciso que a gente comece a pensar em relações com os players privados que sejam relações de colaboração. E nenhum momento é tão favorável para isto quanto este, né? E aí agora me reporto um pouco ao julgamento ontem, ontem não, né? A live de ontem, o julgamento foi semana passada, envolvendo a MP 966 e a discussão da responsabilidade do gestor, etc, etc. Veja, o quadro é de absoluta incerteza. E o que nos disse o Supremo Tribunal Federal? Não vou entrar na análise se disse bem, disse mal, que isso foi explorado ontem. Mas isso é um dado de realidade. A administração tem que lidar com isso. A decisão está aí, a decisão judicial, em princípio, é para cumprir, né? O que nos disse o Supremo Tribunal Federal? Que a decisão tem que estar instrumentalizada, por exemplo, com evidências ou indicações de órgãos científicos e técnicos internacionais. Quem estará em condições de prover com rapidez e com amplitude estas informações de evidências de caráter técnico e científico de órgãos, inclusive internacionais? A administração pode prover isso? É possível que sim. Mas o player privado pode contribuir com isso?
Com certeza, sim. Fico pensando num player privado de uma empresa, né, com ramificações internacionais. Pô, ele tem, nesse momento, que o problema é mundializado, ele terá acesso a informações que vão enriquecer o quadro de instrução da decisão administrativa muito. Né? Então, quando eu falo em relações de colaboração, eu estou usando esse tipo de... tenho em perspectiva esse tipo de situação. Você pode ter um player privado, quer dizer, isto não é incomum, quem se relaciona contratualmente com a administração muitas vezes se relaciona com vários entes. Eu sou uma empresa e eu tenho serviços, sei lá, de inteligência artificial. E aí eu tenho contratações com várias prefeituras, com vários... Né? E aí, portanto, eu tenho acesso a informações estatísticas de vários outros entes. E isso, muitas vezes, a administração não tem. Né? E o player privado tem. Então, quando você pensa numa central de inteligência, você pode fazer esta agregação de informações construindo um outro tipo de relação com um agente privado. É claro que eu não estou dizendo que é para você tomar a informação do agente privado de maneira acrítica. Ah, não, ele disse, então é isso. Não, lógico, a administração promoverá suas verificações, tudo como ela é de fazer. Né? Mas por que abdicar de um conhecimento específico de um player privado que pode contribuir para o aperfeiçoamento da decisão da administração? Eu me lembro, Rodrigo, dava treinamento sobre a Lei 8666, né? E aí não havia lá determinadas questões, e eu dizia, olha, conversar com o fornecedor... Hoje em dia isso é sabido, né? Tem PMI, tem uma série de figuras. Mas logo que a Lei 8666 saiu, e eu já dava aula nessa época, veja como eu sou velha, né? Isso não era tão assente. Aí dizia eu assim, olha, conversar com o fornecedor não é feio, não é ato de improbidade. O que é feio, o que é esquisito, é conversar com o só às 3 da manhã numa esquina escura. Isso aqui é complicado. Agora, ó, esta é a central de inteligência. Estamos publica lá um edital, sei lá como é que a gente vai chamar, chamamento, ó, coligindo informações sobre isto assim, assim. O player privado vai lá, publicamente, oferece as suas informações. Enriquece o processo de instrução da administração. Né? E isto pode nos ajudar na superação dessas primeiras perplexidades com o conteúdo da decisão do Supremo na MP 966. Né? Que a decisão estará exigindo da administração informações que ela é incapaz de dar. Enfim, haverá o ajuste aí das placas tectônicas. O Supremo deu uma resposta, é só ouvir a manifestação inicial do relator e a gente entende perfeitamente bem o contexto em que ele deu esta resposta. Sim. Né? Ele deu uma resposta que estará sujeita aos ajustes, porque também o Supremo sabe que está navegando em terra incógnita. Né? Então, portanto, ele decide, mas depois ele calibra. Né? Então, qual foi o recado? O recado foi, administração, sua decisão tem que ser motivada. Né? Motivada com o máximo de elementos que você conseguir trazer. Este foi o recado. E eu acho que, para isto, uma central de inteligência pode colaborar muitíssimo, e eu acho que este é um turning point para a administração pública da maior importância. É a administração se convencer de que motivar as suas decisões com o uso dos bordões do direito administrativo, aqui reside o interesse público, aqui reside... Não dá mais, cara. Governar, né? Democracia é governo em público, já dizia Norberto Bobbio na década de 60. Né? E governo em público é declinar os motivos. E às vezes isso é difícil. É difícil mesmo. Quem disse que administrar é fácil? Ninguém disse que administrar é fácil. Né?